O adiantamento não. Para a continuidade das coisas, se faz necessário agora um milagre reconhecido para a beatificação? Como que funciona? Os passos agora são assim. Primeiro de tudo, nós entregamos, eles protocolaram, né? Mas eles vão dar ainda para nós uma validade jurídica, porque o que nós entregamos eles não conseguiram analisar ainda, né? 8.000 páginas? Então eles vão fazer uma análise superficial, mas uma análise, né, de tudo para validar. Então, juridicamente está tudo certo. É isso mesmo que a gente precisa. Validade jurídica. Com a validade jurídica, eles vão indicar um relator para esse processo. Um relator que pode ser de qualquer parte do mundo. Esse relator, ele vai escrever uma positio, que a gente chama. Positio, o que é? Ele vai ler tudo isso que nós levamos, as 8.000 páginas, e ele vai condensar isso num livro, numa posição, né? Uma positio. Pode ser 1 ou 2 volumes, não sei, mas ele vai condensar isso numa positio. Que é nessa positio que ele vai dar um relatório de tudo aquilo que é a vida do Padre Léo. Então, ali ele vai escrever, ele não vai escrever todas as pregações, porque isso nós já mandamos. Ele vai destacar uma pregação, ele vai pegar alguns testemunhos, né, do Padre Léo e ele vai escrever. Então, é uma posição daquilo tudo que nós mandamos, ele vai dar essa posição. Do relato dos teólogos que vieram aqui do Brasil, que foram do Brasil para lá. Então, ele vai dar essa... E a partir dessa positio é que eles vão analisar novamente para dizer, o Padre Léo cumpriu as virtudes da fé. Então, ele pode se tornar um venerável. Certo. A outra parte que é dar a venerabilidade. Então, venerável servo de Deus, Padre Léo. Né? Venerável Padre Deon. Venerável Padre Aloísio, que já estão nesse processo, entende? Então, Padre Deon já é venerável? Padre Deon é venerável. Padre Deon era para ser beato já. Já estava marcada a beatificação do Padre Deon na época que o Papa João Paulo II faleceu. Estava marcada a beatificação para o dia 10 de abril, eu acho. O Papa faleceu no dia 5 de abril, Sim. acho que foi. Poucos dias antes. Aí foi cancelada a beatificação. Aí depois o Papa Francisco não trouxe. Aí o Papa Bento surgiu alguns comentários sobre o Padre Deon lá na França, né, sobre os judeus, algumas coisas assim, e aí foi, por enquanto, está ainda em estudo. Né? Mas Padre Deon já tem um milagre, já está reconhecido pela igreja, tudo mais, já foi aprovado na causa dos santos. Então é só um tempo para que possa ele ser dado como beato. Então aí depois dessa positio, eles vão dar a venerabilidade ou não, que a gente não sabe, né? Claro, tem a possibilidade do não. Sim. Claro que tem, né? E depois, então, se espera um milagre. Tendo um milagre comprovado, estudado, verificado, então se torna beato. Depois da beatificação, se pede mais um milagre, após a beatificação, entendeu? Sim. Então, pode até ter 2 antes da beatificação, não, mas depois da beatificação tem que ter mais um. E aí é a canonização. Nossa. Então, esses são os passos do processo, né? É um processo único, beatificação e canonização. Né? Não são 2 processos. Mas a primeira parte é a beatificação. Sendo beato, espera-se um milagre, aí é santo. E nós espero estar vivo para ver isso. É realmente algo que enche o coração de muita alegria, de muita esperança, né? E eu tenho certeza que chegará lá, não tenho dúvida, né? Até mesmo, assim, quanto a milagre, eu acho que não vai ser muito problema, né? Porque claro, não vale, né? Mas de relatos de milagres, assim, já se escuta mais de 2.000, o senhor falou, né? De graças alcançadas. Graças alcançadas, né? E aí, então, precisa ser escolhido para ser estudado, comprovados com os laudos médicos, com perícia, com toda aquela questão que o Vaticano pede e que é importante, né? Por quê? Porque o milagre tem que ser fora do ordinário, tem que ser algo extraordinário, né?
Então precisa ser realmente analisado, estudado, para saber se realmente é um milagre. Pode ser uma graça que nós todos recebemos, diariamente recebemos muitas graças, né? Mas não são milagres extraordinários que acontecem, né? Sim. Então a gente vai ver. E é interessante, Guto, a gente perceber assim, nesse processo de beatificação, o que é realmente um processo, né? Por quê? Porque muitas pessoas, ouvindo o Padre Léo, talvez pessoas que tiveram contato com o Padre Léo lá atrás, vão dizer assim, mas o Padre Léo não é santo, não tem nada de santo. Mas o que o processo vai mostrar? Vai mostrar o processo de conversão da pessoa. Como que a pessoa morreu? Quando ela estava lá, de que forma que ela morreu, né? Qual foi a constância da sua fé ao longo da sua vida, né? Não é algo mágico, né? Não se fica santo assim, porque eu quero que o Guto seja santo, eu vou colocar uma auréola dele e ele vai se tornar santo. Não. Qual que é o seu processo de vida? Como que você viveu? Por isso que não é a aparência, mas é aquilo que as pessoas vão testemunhar a seu respeito. Foram mais de 80 testemunhos do Padre Léo, de pessoas que conviveram com o Padre Léo em todas as fases da sua vida. E a partir desses testemunhos, e que eram muitas perguntas, muitas questões, que as pessoas puderam dizer, olha, Padre Léo era assim, porque uma pessoa dizer é uma coisa. Sim. Mas no universo de várias pessoas, aí você encontra a verdade. Isso. Né? A verdade sempre vai juntando, aparecer. Né, uma coisa com a outra. Porque se você fala uma coisa, eu falo outra, ele fala outra, ele fala outra, fala outra, é sinal de que é uma verdade. Porque uma mentira você conta, ou é uma verdade só para você, eu não tenho essa verdade, ele não tem. Não tem. Então não dá para ter consideração disso. Mas quando a gente começa a perceber, né, na opinião de um, de outro, daqueles que conviveram, daqueles que foram testemunhas, daqueles que estiveram junto com ele na sua doença, de médicos, de enfermeiros, de tantas pessoas que foram entrevistadas, né, para que pudesse ter uma imagem real de quem foi Léo Tarcísio Pereira Gonçalves. Por isso que isso começa lá na sua família. Toda a sua família foi seus irmãos, né, pessoas que conviveram, pessoas da sua infância. Todos esses tiveram a oportunidade de expressar quem era o Léo, quem era o Tarcísio, né? Porque primeiro era Tarcísio. Quem era o Tarcísio para sua família, depois para os seus amigos, depois na congregação, depois na Canção Nova, em Betânia, das pessoas, dos amigos, das enfermidades. Quem era Léo Tarcísio Gonçalves Pereira? Então, a partir disso tudo, se monta um quebra-cabeça, né? É uma coxa que você vai montando, e no final você tem uma coxa bonita ou não. Sim. E aí a igreja vai nos dizer, não, realmente, por tudo que vocês mandaram aqui, nós podemos atestar esse fulano teve um processo de santidade. Por tudo isso que vocês mandaram, não é possível ainda. Vocês têm que trazer mais alguns elementos. Eles podem pedir. Né? Talvez o que a gente mandou não seja o suficiente. Então, eles ouviram lá um testemunho de alguém e falaram, não, preciso saber mais sobre isso aqui. O que vocês têm a falar sobre isso? Entendeu? Então, é isso também que é o processo. Né? E no final de tudo, se vai dizer, né, é venerável, é beato, é santo. É o que nós esperamos. Aí está nas mãos da divina providência, não é, padre? Agora, não considerando nada ligado a milagre e tudo, mas é uma curiosidade que eu já escutei falar, e não sei se isso também é realidade. Por exemplo, fulano estava ali na Cracolândia e apareceu uma pessoa, pediu para ir lá em Betânia. E ele chegou lá, viu um quadro, era o Padre Léo. Criança viu ali um padre e depois viu um quadro, reconheceu que era o Padre Léo. Essas manifestações que eu escuto por aí, até que ponto que isso realmente chega também até vocês, padre? Chegam como testemunhos, né? A gente não tem como provar, né, como dizer que é verdade e também dizer que não é verdade, porque é uma experiência de fé. A experiência pessoal da pessoa. A pessoa pode estar mentindo, ok, mas isso é com ela, não é para nós. O testemunho que chega até nós, nós encaramos como verdade. Se você disse que você teve uma visão com o Padre Léo, o que eu posso dizer? Posso acreditar, né?
Se você disse que você teve um sonho, eu tive vários sonhos com o Padre Léo. Ainda tenho. Às vezes tem alguma coisa para definir, alguma coisa para fazer, e lá de vez em quando eu sonho. São experiências minhas, pessoais, né, que para mim é verdade. Né? Agora, eu não posso obrigar ninguém a acreditar nisso. Agora, também ninguém pode duvidar. Né? Por quê? Porque é minha experiência. Então, é isso. Uma filha de Betânia, outro dia, acolhemos uma das filhas lá, e ela disse assim que ela estava lá e, de repente, veio um padre velhinho confessar ela. Ela sentou do lado dela e confessou ela. Aí, era o primeiro 2, 3 dias que ela estava em Betânia. E na segunda-feira, sempre nós temos uma pregação do Padre Léo para os filhos. E nesse dia era a pregação Buscar as Coisas do Alto. Padre Léo velhinho, Padre Léo carequinha, naquela última pregação dele. E ela olhou e ela falou assim, ó, esse foi o padre que foi lá me confessar. Sentou do meu lado e conversou comigo. Olha só. Você vai dizer o quê? Não, é mentira, você está mentindo. Não, eu acredito. Uma filha que estava iniciando ali um caminho. Um processo. Ela não conhecia ainda, né, o Padre Léo, ela não sabia. E ela assistiu a televisão e falou, foi esse. Isso ela já tinha falado para a consagrada. Já veio um padre aqui me confessar. Porque a consagrada perguntou, você quer, né, confessar para a gente te orientar? Né? Porque quando eles chegam lá, a gente sempre faz esse trabalho, né, de confissão, embora ainda eles estejam ainda muito crus, né, mas a gente já faz um primeiro contato com eles. Aí ela falou assim, não, eu já confessei. Ela falou assim, mas confessou com quem? Não, hoje à tarde veio um padre aqui, sentou aqui do meu lado, porque ela estava com um problema na perna, não estava podendo caminhar, estava no quarto. E aí ela falou assim, mas não tem nenhum padre velhinho aqui, só tem o Padre Vicente, que é o mais velhinho de todos. Eu falei, não é o Padre Vicente. Na hora que ele ouviu isso, ele... Maravilha. Mas aí ela falou assim, não, é um outro padre, um velhinho. Eu falei, bom, né, fazer o quê? Não sabia quem era. E aí, à noite, ela foi assistir e, coincidentemente, providencialmente, estava passando a palestra, a pregação, Buscar as Coisas do Alto, onde o Padre Léo realmente está, um velhinho. Olha. E ela disse, aí, ó, foi esse velhinho que foi lá, sentou e conversou comigo. Olha. Então, são manifestações, né? Teve um caso da Cracolândia também? Teve um rapaz, não era bem Cracolândia, lá em Florianópolis, né? Ele e a esposa estavam drogados e eles faziam aquela... Para eles é como se fosse uma roleta russa, sabe? Tem a avenida, a BR-101, e eles passavam de um lado para o outro, à noite, na BR. Daí eles passavam e falavam, eu consegui, no meio dos carros. Nossa. Totalmente noiado, né? E aí estava chegando a polícia e aí eles falaram que chegou um homem lá e falou para eles, olha, vocês não precisam ficar nisso aí, vocês podem procurar a comunidade Betânia, procura as irmãs que elas vão indicar vocês. E aí passou e no outro dia eles foram procurar as irmãs lá em Palhoça e as irmãs então levaram eles até Betânia, de idas e vindas lá, conseguiu uma vaga e eles foram. E aí, quando chegaram lá, que eles viram o quadro, que eles viram a voz do Padre Léo na televisão, eles falaram assim, é esse que foi lá falar para nós que era para a gente vir. Onde que ele está? Aí eu falei, não, o Padre Léo já morreu, já fazia uns 3, 4 anos que ele tinha morrido. Então, assim, eles afirmam que realmente foi o Padre Léo que esteve lá, né? Hoje eles estão bem, retomaram o seu casamento, fizeram... Né? Inclusive, eles casaram lá em Betânia. Porque eles eram apenas juntos, depois eles casaram lá, e hoje eles moram, trabalham, tudo mais. Então, e eles têm certo de que foi o Padre Léo que foi lá falar para eles que eles precisavam buscar uma comunidade chamada Betânia e que eles podiam retomar a vida deles. Então você vai dizer o quê? Não é verdade? Não, eu não posso afirmar. Né? Eu não posso colocar isso num processo apenas como testemunho, mas eu não posso colocar isso como um milagre. Né? Mas eu acredito que Deus pode usar, sim, tantos meios que Ele tem para, né, ajudar as pessoas, por que não? Né? Se Ele pode transformar água em vinho, não vai poder encaminhar um... Mas é uma sensação, na verdade, uma experiência tão bonita, não é, padre? Por exemplo, nós convivemos com o Dom Henrique, e nós sentimos claramente a manifestação do céu através de Dom Henrique em muitas coisas que a gente faz. Claramente. Sim.
nitidamente, toca a carne, né? Toca a carne nossa, né? E do mesmo modo, é impressionante como também vocês que estão à frente de Betânia sente a manifestação direta do Padre Léo em situações humanas, terrenas, mas o quanto que a comunhão, não é, entre o céu e a terra e a força de Deus, não é, é capaz de fazer com que isso aconteça, de realmente a gente presenciar coisas de um toque assim terreno de alguém que está no céu e tão fortemente, né, padre? Não, é verdade. Eu acho que isso chama-se comunhão dos santos, né? Nós acreditamos que a nossa vida continua depois dessa carne mortal e que nós temos comunhão com aqueles que estão lá, são nossos intercessores e que nos ajudam aqui, né? Então, como eu posso dizer para você, não, Dom Henrique não está mais ligado com você? Claro que está. Ele tem uma ligação, e você tem essa ligação, uma inspiração, né? Por quê? Porque isso é dado de fé, né? Não é algo que pode ser provado, mas pode ser comprovado, né? Eu comprovo, eu tenho certeza de que é uma intercessão, de que é algo que pode acontecer realmente. Por quê? Porque eu acredito, né? É a nossa fé, né? Se nós que somos cristãos, católicos, não acreditarmos, quem vai acreditar? Não é? É verdade. Então, os que estão de fora podem até duvidar, né? Os que estão lá em outros lugares, que não professam a nossa fé, podem dizer, não, isso tudo é bobagem. Eles podem dizer. Mas nós não, nós acreditamos, nós cremos, né? E o que também não é um dado essencial para a nossa salvação. Se você não quer acreditar, ok, tudo bem. Faça sua fé, professe, mas o importante que é? É o nosso processo de conversão, é o nosso processo de santidade também, né? Então, os santos, o que eles são? Não são os nossos amigos que nos ajudam também a trilhar o nosso caminho de santidade. Nós, olhando para eles, podemos dizer, é possível, porque se eles conseguiram, nós também podemos conseguir. E a gente vê, né? Eu vejo, né, na pessoa do Padre Léo muitas fraquezas, né, muitas incoerências, né, da vida, do dia a dia, que muitas vezes nós humanos temos, né? Às vezes a gente quer uma coisa aqui, Deus coloca aqui, a gente não aceita, né? Mas depois a gente vai vendo que aqui era melhor, né? Então eu sei que o Padre Léo também tinha suas fraquezas, mas isso não impediu dele se tornar um modelo. Isso não impede dele se tornar beato, santo, porque eu acredito na sua santidade, eu acredito que ele vai chegar lá, porque eu tenho certeza de que o Padre Léo ainda vai ajudar muitas outras pessoas, né? Assim como Deus usou Carlo Acutis, né, em tão pouco tempo de vida, né, e que se tornou hoje, né, um padroeiro, uma ajuda para tantas outras pessoas, também pode ajudar, o Padre Léo também pode ter isso, né?